Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, vamos já caminhando aí para o fim do nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. Um devocional dedicado a esse período chamado Advento, chamado período do Natal. Então hoje nós vamos aí para esse 16º dia e o tema do devocional de hoje é a adversidade mais bem sucedida de Deus. Vou usar aqui então o nosso livrinho aí que eu, graças a Deus, consegui comprar, Chegou para mim. Mas se você não tiver o livro, que estava inclusive em falta na Editora Fiel, tem como você baixar o PDF, ele tem isso de forma gratuita aí na internet, só você procurar Boas Novas de Grande Alegria PDF, mas aqui no link no Instagram tem um acesso para você baixar aí o PDF, para você acompanhar esse devocional. Vamos lá então, vamos para a leitura. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A adversidade mais bem-sucedida de Deus. O Natal marcou o começo da adversidade mais bem-sucedida de Deus. Ele sempre se deleitou em mostrar o seu poder através da aparente derrota. Ele faz retiradas táticas para obter vitórias estratégicas. No Antigo Testamento, José, um dos 12 filhos de Jacó, teve a promessa de glória e poder em seu sonho. Gênesis 37, de 5 a 11. Mas, para alcançar essa vitória, ele precisou se tornar um escravo no Egito. E como se isso não bastasse, quando suas condições melhoraram, por causa de sua integridade, ele foi feito pior do que um escravo, um prisioneiro. Porém, tudo estava planejado por Deus para o bem de José, o bem de sua família e, posteriormente, o bem do mundo inteiro. Pois na prisão, José conheceu o copeiro de Faraó, que por fim o levou ao Faraó, que o colocou sobre o Egito e, finalmente, o sonho de José se tornou realidade. Seus irmãos se curvaram diante dele e ele os salvou da fome. Que percurso mais improvável para a glória! Mas esse é o caminho de Deus, mesmo para o seu filho. Ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, pior do que um servo, um prisioneiro, e foi executado. Mas como José, ele manteve a sua integridade, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E esse é o caminho de Deus para nós também. Temos a promessa da glória, se com ele sofrermos, como diz Romanos 8:7. O caminho para subir é descer, o caminho para frente é para trás, o caminho para o sucesso é através de adversidades designadas por Deus. Estas sempre serão vistas e sentidas como fracassos. Mas, se José e Jesus nos ensinam algo nesse Natal, é isso. O que Satanás e homens pecadores intencionaram para o mal, Deus o tornou para o bem. Gênesis 50:20. Vós, santos temerosos, tomai renovada coragem. As nuvens que vos causam tanto temor estão cheias de misericórdia e romperão em bênçãos sobre a vossa cabeça. Bom, esse então foi o devocional, a adversidade mais bem sucedida de Deus. E aqui eu vou relembrar algumas coisas que o Piper falou. Por exemplo, ele disse que o Natal é o início da adversidade mais bem sucedida de Deus. Podemos dizer que o Natal é o início do maior plano já executado por Deus, talvez até maior do que a própria criação. Natal marca ou nos lembra desse grande plano de Deus. Agora, tudo isso, o que nos chama a atenção nesse grande plano de Deus,
talvez o maior plano já executado por Deus, o que nos chama a atenção é que Deus faz isso em meio à grande tribulação. Deus faz ou executa esse plano em meio a uma grande tribulação. Vamos falar nesta quarta-feira sobre tribulação. Algumas coisas que nós precisamos nos lembrar sobre tribulação e adversidade. A primeira coisa, e aí talvez eu já coloquei em primeiro lugar exatamente porque a primeira análise que a gente tem que fazer é: tribulação pode ser fruto de pecado. Vou dar um exemplo. Davi perdeu o seu filho, aliás, um de seus filhos, e sofreu alguns reveses em sua vida por causa do pecado. Quem lê a história de Davi vai se lembrar disso. O adultério lá que ele comete, depois assassinato com Batseba, trouxe para Davi consequências grandes. Então, aquelas tribulações que Davi estava enfrentando é exatamente tribulações que estavam mostrando ou sendo fruto do pecado que Davi cometeu. É claro que a Bíblia não ensina o que muita gente vai dizer de causa e efeito, né? Então, a ideia de que se você faz algo muito ruim, algo de muito ruim vai acontecer com você, e se você faz algo de bom, algo de muito bom vai acontecer. A Bíblia não ensina isso de fato, mas nós sabemos que tribulações podem vir de pecados. Lutero, ele dizia que a tribulação é a trombeta de Deus, e isso é legal, porque Deus usa a tribulação para nos disciplinar. Nós temos aprendido muito do Senhor sobre disciplina, e uma das maneiras de Deus disciplinar os seus filhos é através da tribulação. Agora, como nós tratamos pecado? Pecado deve ser tratado com arrependimento, e o que muito crente acaba fazendo é colocando a culpa do pecado, por exemplo, na fisiologia, ou no próprio Satanás, e vai tentando terceirizar o pecado. Isso é problema da sociedade, isso é problema, e não trata como deve ser tratado. Então, pecado deve ser tratado como pecado através do arrependimento. Se você está enfrentando uma tribulação, é bom você analisar se isso é fruto de pecado. Agora, o que não for pecado é o segundo ponto. Deus está conduzindo para a sua glória. Aquilo que não é pecado, então, isso não é fruto de pecado, não é fruto de decisões ruins que eu tomei baseadas no pecado, nada disso. Então, isso é o que? Deus conduzindo para a sua glória. E aí os exemplos são muitos de homens que passaram tribulação e essa tribulação veio da parte de Deus. Por exemplo, Jó. Jó é o exemplo mais clássico de alguém que sofre tribulação essa dada pelo próprio Deus. Mas tem outros exemplos, como Esther, por exemplo, o próprio José, que falamos aqui no devocional, Paulo, né? E claro, o principal deles, Jesus. Jesus sofre grande tribulação para a glória de Deus. E aqui é importante dizer que nesse caso, Deus, ele é o condutor dessa tribulação. Satanás não é o agente dessa ação. Eu sei que, de maneira moderna, existe uma impressão, ou um ensino, ou um falso conhecimento de que parece que existe uma guerra entre Satanás, os crentes, Deus no meio, uma guerra até meio estranha, porque a gente não sabe de quem contra quem, né? Então é Satanás contra Deus, ou é Satanás contra os crentes? Se é contra os crentes, porque uma coisa assim meio estranha, uma dicotomia que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, Satanás, ele é o tentador, ele é o nosso adversário, mas Satanás não faz nada que Deus não esteja autorizando, ou para usar uma terminologia conhecida dos crentes, Deus não está permitindo. Então, Satanás não é o agente da ação, Deus é soberano, Deus está conduzindo. Se não é fruto de pecado, tribulação na sua vida, ela pode estar vindo da parte de Deus, ela pode estar vindo como parte do plano de Deus, do propósito de Deus, não só para a sua vida, mas em outros propósitos também. Nesse caso, então, se esse for o seu caso,
se não é pecado, mas é Deus conduzindo, o que devemos fazer? Devemos continuar confiando. Todos os exemplos citados, Jó, Esther, José, Paulo, o próprio Jesus, eles eram marcados por confiar em Deus. Essas pessoas e outras pessoas mais na Bíblia que eu poderia citar, e até amigos, enfim, pessoas que já passaram por grande tribulação, algo que marcava a vida deles era a confiança em Deus. E confiar em Deus, ela tem características muito distintas. Eu já falo muito sobre confiar em Deus aqui, sobre fé em Deus, e existe um equívoco nesse caso de achar que confiar em Deus é acreditar que Deus existe. Não é isso. Confiar em Deus é se apoiar nele e não em coisas para nossa confiança. Mas confiar em Deus aqui em relação à tribulação é, primeiro, não precipitar. Quem confia em Deus não vai tomar atitudes precipitadas. E nós vemos muito isso acontecer porque em meio à tribulação, às vezes a decisão ou às vezes a conclusão daquela situação não chega ao fim, é uma tendência de muitos irmãos precipitarem nas suas decisões, precipitar ali nas coisas que está fazendo. Então, confiar em Deus é não precipitar, confiar em Deus é orar. Então, continue orando, e confiar em Deus é alegrar-se. Todos esses personagens, eles se alegravam em Deus, porque eles estavam confiantes em Deus e mantinham ali uma vida de oração. Bom, moral da história, vamos concluir aí essa bela conversa sobre tribulação, sobre adversidade. Moral da história é: as adversidades são caminhos escolhidos por Deus para o nosso crescimento. Essa é a moral da história. Deus usa tribulações, adversidades como esse caminho, como essa forma de trazer discipulado, de trazer crescimento para nós mesmos. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e falei exatamente isso. Falei, olha, o quanto Deus trouxe crescimento para você no último ano. Ele falou, nossa, mas foi muito difícil, porque muita tribulação, mas também muito crescimento. Esse é o caminho que Deus usa, ele já usou no passado e ele vai continuar usando. Bom, desafio do Léo, já para a gente ir para a conclusão aí do nosso devocional, o desafio é, na tribulação, nós temos duas maneiras de definir como nós vamos fazer. Então, na tribulação, se é pecado, arrependimento. Se você está passando uma tribulação, e aqui vale a pena só destacar algo que eu não falei, tribulação a gente vai enfrentar, ou estamos enfrentando, ou já enfrentamos no passado, ou vamos enfrentar no futuro. Ou estamos enfrentando agora e vamos continuar enfrentando no futuro. Tribulação é parte da nossa existência nessa terra. Então, tribulação, se é pecado, como eu trato? Arrependimento. Não dê outro nome para o pecado. Não chame pecado de problema físico, não chame pecado de problema emocional, não chame pecado de problema social, chame pecado de pecado e arrependa-se. Se não é pecado, continue confiando em Deus. Lembre, confiar em Deus, não precipitar, orar e alegrar-se, tá bom? Então, tá na tribulação aí, não é pecado, alegre-se. Daqui a pouquinho isso vai passar e você vai poder desfrutar do crescimento que você vai adquirir nisso aí. É pecado, arrependimento, bola para frente, daqui a pouco, arrependeu, daqui a pouco essa adversidade vai passar e acabou, e Deus vai às vezes usar isso aí para te alertar, para te disciplinar. Tá certo, meu povo? É hora de orar. Vamos fazer isso então. Se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, diante do Senhor que nos colocamos nesta manhã, Senhor, te agradecendo por esta palavra, te agradecendo pelo direcionamento que o Senhor nos dá e também reconhecendo que muitas vezes nós somos falhos em confiar no Senhor, em entender que tribulações podem estar acontecendo em nossa vida para o nosso crescimento. Se há algum pecado, que o Senhor nos mostre, para que possamos nos arrepender, mas se não for pecado, que o Senhor nos fortaleça para que possamos passar por essa tribulação e experimentar o crescimento
que o Senhor tem nos dado através desse período de adversidade. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus.